Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso canal, em que hoje nós vamos falar sobre neutralização de riscos e portfólio. A carteira de investimentos, ela reflete muito quem você é de verdade. Quais são seus anseios, qual que é o teu perfil de risco, se você é mais ou menos tolerante. Então, ela vai construir aquilo que de fato você transmite, e não aquela caixa de retalho, sabe? Aquela coisa montada de uma diquinha daqui, outra dali. Porque pode ser que num curto espaço de tempo aquilo até funcione. Você pega uma dica e ela bombe, ela suba, mas e aí o que você vai fazer com aquilo? Você vai manter? Ou você vai vender? E aí você vai ter que, aquele capital vai ter que colocar em outro negócio, em outra empresa, em outro ativo? Porque o investidor que sabe que ele de fato mantém o foco, ele compra às vezes até com PL alto, que é o preço sobre o lucro. É um dos índices mais utilizados em valuation que a gente faz. Então, você vai comprar às vezes com PL alto e tá tudo bem. Se a tua planilha, se o teu método está te mandando comprar, não tem problema nenhum. Ou às vezes com yield baixo. Ah, mas a empresa não está pagando tanto dividendo. E daí? Qual que é o problema? Se você entende, enxerga que aquilo é um bom negócio, que faz parte da tua estratégia, dos seus objetivos, do teu perfil, ter aquele ativo, não tem problema nenhum ele estar com yield baixo, que é o quanto a empresa está pagando de dividendos, de proventos aos seus acionistas nos últimos 12 meses. Então, eu vou comprar apesar de, que ninguém está falando, apesar de não ser modinha, apesar de estar cara, apesar de não estar pagando tanto. Então é você de fato conhecer o ativo. Então, 80% do valor do negócio está na perpetuidade, que nós colocamos acima de 10 anos. O preço de um ativo, o preço, né, o valor que aquele ativo tem, aqui a gente está falando de preço, mas no sentido de valor, a expectativa de que aquele negócio te entregue, né, valor de fato, dividendos, valorização da cota, recompra de ações, enfim, todas as formas de geração de valor, você vai ter a partir dos 10 anos. Então a grande parte, 80% do negócio, a maior parte, está na perpetuidade, está acima de 10 anos. Então não adianta você comprar aquele ativo esperando que ele vai dar uma porrada. Pode ser que eventualmente aconteça, mas os grandes ganhos estão na espera. Isso é meio contraintuitivo, porque hoje em dia no YouTube, em qualquer canal de influencer, as pessoas vão te falar exatamente o contrário. Não, investe aqui, quais são os melhores investimentos para 2026 agora. Você acha de verdade? Se o cara soubesse quais são os melhores investimentos, ele iria te dar um vídeo de graça? Pensa, raciocina comigo. Eu sei que o que eu estou falando não é viral, mas eu quero que você pense por conta própria. Que você entenda que o mercado financeiro não tem bobos. Não tem fórmula boboca que você vai lá, aplica ela e vai comprar um negócio descontado que vai valorizar no próximo mês. Ou na próxima semana. Que é o que as pessoas investem. Você precisa de fato entender o que você está fazendo. Mesmo que você faça coisas erradas. Ah, eu peguei esse ativo aqui, não deu certo, e não é nem porque ele desvalorizou, caiu 50%, 60%, 90%. É porque às vezes fica ali 1, 2, 3 anos e não sai do lugar, não gera valor de fato. E às vezes isso acontece no mercado. Por isso que é muito importante você saber exatamente o que você está fazendo. Porque existem negócios que vão passar anos, às vezes até décadas, de lado, para depois explodir. Um dos grandes exemplos que a gente tem é a própria Microsoft, que desde lá da bolha das .com de 2000 até 2014, ali, 2015, ela ficou meio que no mesmo preço. Aí, claro, depois ela explodiu, né? Mas e aí, você está disposto a aguentar tudo isso de tempo? Esse é o ponto. Se você não souber de fato o que você está fazendo, vai chegar ali no primeiro ano, terceiro ano, quinto ano, você vai desistir. E aí você vai pular fora. Você vai perder todos os juros compostos daqueles anos, naquele ativo, e vai passar para outro. E aí vai começar tudo de novo. Por que você investe? Qual que é o objetivo? Proteger o teu capital? Pode ser. Ah, acumulei bastante capital e agora eu quero mais me proteger, manter o poder de compra. Faz sentido, tá tudo bem. Você não precisa se expor a riscos tão grandes. Você já tem uma certa idade. Ou não, eu sou jovem agora, tô começando, tô com todo gás, a todo vapor, eu quero multiplicar o meu capital. Esse é o meu objetivo. Então, entenda, não existe um investimento melhor ou um investimento pior. Existe, de fato, aquilo que faz sentido para você, aquilo que faz sentido para mim. Por isso é muito importante a gestão de risco. Que é o que a gente fala, é o que eu passo para os meus alunos, através do Asset Allocation. Então, quais são seus objetivos individuais? Renda.
Ah, qual que é o teu prazo? É 3 anos? Menos? De 3 a 5? De 5 a 7? Ou mais do que isso? 8, 10, 12? E assim por diante. É mais previdenciário? Você quer deixar de herança? Tudo isso você precisa responder para você entender de fato quais são os riscos do negócio. Existem variáveis internas e variáveis externas. Então, quais são as variáveis internas? Perfil de investidor. Qual que é a tua capacidade de renda, de poupança? Quais são seus objetivos? Qual que é a sua tolerância a risco? Fundamental. Qual que é o teu horizonte de alocação? É menor, maior? Você quer investimentos para 2, 3, 4, 5 anos? Ou você quer para 5, 6, 7, 8? Ou mais do que isso? Posso 10, 12, 15, 20 anos. Tudo isso influencia. Qual é a tua estrutura financeira? Você tem uma reserva? Qual que é o teu nível de conhecimento? Tudo isso a gente engloba e aqui em variáveis internas. E quais são as variáveis externas que estão fora do nosso locus de controle? A inflação, por exemplo. Inflação é uma coisa que você não controla. A inflação ela existe e você precisa ter essa noção para que os seus investimentos tenham um ágio, um ganho em cima da inflação. Porque não basta só valorizar. E se valorizar 5% ao ano e a inflação for de 7%? Você está, no longo prazo, perdendo o poder de compra. Então entenda, juros é outra variável externa que impacta, influencia os seus investimentos. Juros altos, igual aqui no Brasil, né? Costumeiramente nós temos os juros altos. Principalmente porque o governo gasta muito. A gente já falou sobre isso, né, em outras aulas. Mas é importante você entender qual que é a evolução macroeconômica do nosso país. Em contrapartida, você pode, hoje em dia, a poucos cliques, você investe em moeda estrangeira, em dólar, em euro. É muito simples, muito fácil. Quais são essas variáveis internas e externas? Aquilo que eu não controlo. Câmbio, por exemplo. Tudo isso vai influenciar diretamente no nosso portfólio. Então, o risco, nós temos inúmeros. Juros, risco tributário, que está dentro do macroeconômico que nós falamos. Qual que é o lugar que você está investindo? É um lugar que tem mais ou menos insegurança jurídica, em que os contratos eles são, de fato, cumpridos, ou não necessariamente, né, aquela coisa. Isso tudo traz volatilidade. Isso faz parte do risco país. Que o nosso país, por exemplo, o Brasil, ele é mais alto do que os Estados Unidos, por exemplo. Então é fundamental você entender tudo isso para, de fato, construir o seu portfólio, aquilo que faz sentido para você. E sobre a construção de portfólio, é fundamental você entender que a sua carteira ela é um organismo vivo. Você vai montar ela, seja através de uma consultoria, de uma mentoria, ou seguindo os próprios passos, você vai começar a montar a tua carteira, mas ela é um organismo vivo, porque os ativos eles vão mudando, tanto internamente, através dos seus gestores que estão lá tocando o negócio, seja através do local onde ela está inserida, o estado, a cidade, o país, né, o continente. Então tudo isso vai influenciando, para a gente entender quais as estratégias que vão ser utilizadas. Na minha carteira, eu vou ter um peso maior para valor, que nós chamamos de value investing. Então, se eu vou ter mais para valor, eu vou ter empresas mais consolidadas. Eu vou ter empresas que pagam mais maduras, empresas mais maduras, que pagam mais proventos. Ou eu vou ter uma estratégia mais growth, de crescimento. Empresas com um risco maior, mas um potencial de ganho também. Então lembra, tudo isso precisa estar no seu radar. Eu vou focar mais em dividendos? Ou eu vou ter um meio termo, uma carteira mais equilibrada? Um percentual em um e outro em outro, no caso. Um mais em crescimento e outro em valor. Diferente. A gente está investindo para os próximos anos, para as próximas décadas, independente de quem vai estar governando. Então tudo isso é fundamental. Você ter o seu asset allocation. Qual o percentual que eu vou ter em renda fixa, fundo imobiliário, ações, investimento no exterior, criptomoedas. E aí você vai seguir a sua alocação de ativos. Porque a partir do momento que você monta a tua carteira, aquilo que ficou para trás, ou que eventualmente caiu, é o que você vai comprar. Então você se beneficia da volatilidade. A volatilidade, para quem sabe o que está fazendo, ela se torna uma aliada. E não aquilo vai te trazer ansiedade, medo, pavor, de você colocar lá o teu dinheiro e ver que aquilo ali oscilou e você vai falar, meu Deus, o que está acontecendo? Tira o dinheiro daí, eu não aguento ver isso daí oscilando, aquela coisa louca. E não, tá tudo bem. Mas desde que você saiba exatamente o que você está fazendo. Tenha um ajuste de risco. Ajuste de risco nada mais é do que você entender que tudo muda. Nós mudamos, a gente muda, o mercado muda. Tá tudo em constante mudança.
Então, se você entende isso, você faz uma gestão de risco. Não, qual que é o maior percentual? Qual que é o maior risco que eu quero correr naquele ativo específico? E aí você coloca o percentual. Então, você precisa necessariamente ter uma diversificação. Você vai falar com várias pessoas de dentro do mercado, as pessoas abominam a diversificação. Por quê? Porque ela te traz paz. E o mercado, ele quer que você fique vidrado no mercado. Não, eu preciso acompanhar os meus investimentos, eu preciso, se eu for investir, eu tenho que estar sempre acompanhando. Não, é exatamente o oposto disso, que eu falo para todos os meus alunos. Nós queremos colocar o nosso dinheiro no mercado, mas a nossa atenção tem que estar na onde importa. Na nossa família, no nosso trabalho, na nossa saúde. Esquece o mercado. Você vai, claro, entender o que você está fazendo, mas é o teu capital, o seu dinheiro é que vai estar lá. A minha mente vai estar focada em outro lugar. Então, essa é a estratégia dos grandes ganhadores. E aí, a partir que você vai ganhando experiência, você vai adquirindo expertise mesmo, musculatura, de tanto caminhar ali, percorrer aquele caminho, aquilo ali vai se tornar fácil, tranquilo. Você vai aguentando cada vez mais volatilidade. Para quem sabe tomar mais riscos, mas consciente. Consciente. Entendendo o que você está de fato fazendo. Tudo isso a gente esmiuça as aulas com os meus alunos. Mas aqui eu estou dando uma visão geral para vocês. Existem critérios que a gente vai utilizando. Então lembra sempre da analogia. A sua carteira, ela começa como uma canoa. Pequenininha ali, né, os ativos, posições menores, nem tanto dinheiro assim. A sua carteira começa pequena. E aí ela vai se tornando um barco. De uma canoa, ela vira um barco. Depois a gente coloca um motor nela. Para lá na frente ela virar uma lancha. E aí ela vira uma lancha maior, com mais pés, mais potência, com 2 motores. E aí ela vai virar um iate. Para, depois de anos, décadas, bastante tempo, virar um cruzeiro. Que vai te dar paz, que vai te dar tranquilidade para navegar em qualquer mar. Seja no mar revolto ou seja num mar de fácil navegação. Pela aula de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Não deixa de deixar o like. Deixa um comentário com o que você achou, o que pode ser melhorado. Se não se inscreveu, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder os próximos conteúdos e a gente se vê em breve. Um grande abraço. Tchau, tchau!